E para abrir o programa desta quarta-feira, dia 20 de março, vamos falar do Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, que definiu nas últimas horas o futuro de Felipão. Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Atlético Mineiro. A decisão acabou de sair, o Galo anunciou através das redes sociais a demissão de Luiz Felipe Scolari após reunião com a diretoria do clube na noite de terça-feira. Agora sim, pela manhã, já hoje pela manhã, o Felipão foi anunciado aí, não é mais o técnico do Atlético Mineiro, já saiu nas redes sociais do Galo antes mesmo de disputar as finais do Campeonato Estadual contra o Cruzeiro e também antes do início aí da Copa Sul-Americana para a Copa Libertadores, né? Eu confundi que o Cruzeiro está na Sul-Americana, o Galo está na Libertadores da América. Então, antes da competição da Libertadores, também antes da disputa das finais do estadual contra o Cruzeiro, Felipão demitido do Atlético Mineiro. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. Tá aí o Galo que nessa temporada anunciou o Scarpa e você já começa a montar o time do Atlético Mineiro, Paulinho, Scarpa, Hulk, enfim, um time cheio de medalhões, estrelas, mas o Felipão começou a temporada muito questionado lá pelos lados do Galo. Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O Felipão, a trajetória dele no Atlético, que não foi tão longa, começa no ano passado, ele chega durante o Campeonato Brasileiro, após a saída do Eduardo Cudê. Ele demora bastante para conseguir a sua primeira vitória, o início não foi bom. E o time não vinha bem aí, acho que não dá para colocar só na conta dele. O time não vinha tão bem, teve até uma questão de relacionamento ali do Cudê com os jogadores, com os dirigentes. Felipão chega, demora para conquistar a primeira vitória, como eu falei, e depois o Atlético faz um segundo turno muito bom. O Atlético no segundo turno, pelo menos em relação aos resultados, o time dá uma arrancada. O Atlético faz a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro e termina com a melhor defesa, o Campeonato Brasileiro. O Atlético estava lá no meio de tabela, ele termina o campeonato na terceira posição. E chega até a penúltima, até a última rodada ele ainda tinha chance matemática de título, mas era quase impossível porque havia uma diferença grande de saldo do Palmeiras. Mas até a penúltima rodada tinha até alguma chance de ser campeão, mas o time reagiu já no segundo turno. E agora começa o ano no Campeonato Estadual e o time jogando mal, O time joga mal. O Atlético tem um elenco forte no papel, mas o time joga mal. Aí a questão é entender. O Felipão, todo mundo sabe exatamente como ele trabalha. O Felipão está aí há muitos anos, todo mundo sabe como o Felipão trabalha. Se você quer um jogo um pouco mais sofisticado, que o time troque mais passes, não vai ser o Felipão. Você não tem que escolher o Felipão se você quer esse tipo de jogo. O Felipão ele pode te entregar uma defesa forte, como terminou com a melhor defesa do Brasileiro do ano passado. Quando tem a bola é um jogo mais direto, normalmente é um jogo mais direto da defesa para o ataque, chega a bola mais rápido lá na frente, bola parada normalmente com ele é forte, isso ele pode entregar. Então, assim, a direção do Atlético tem que saber o que o Felipão pode entregar. Se eles esperavam um futebol mais refinado pelos jogadores que eles têm, então eles escolheram errado lá atrás, Ali foi uma coisa de emergência e aí poderiam ter trocado já no fim do ano. Só que é difícil você trocar quando a campanha é muito boa. E o Atlético terminou bem o ano. Então, foi a melhor campanha do segundo turno. Foi. Então, se eles queriam um futebol, olha, o Felipão foi para uma emergência, o time conseguiu melhorar a curto prazo, beleza. Mas a gente quer um futebol mais refinado, um outro tipo de jogo pro ano que vem, porque nós entendemos que o nosso elenco é forte, então a gente quer um outro tipo de jogo. Aí já poderia ter trocado antes, que o Felipão não ia entregar, nunca foi. Mesmo nos títulos lá atrás do Palmeiras, nos anos 90, do Grêmio, na Copa 2002 era uma seleção com muitos talentos, então ali tinha alguma coisa um pouco melhor, mas assim, o Felipão nunca fez questão de ter um jogo um pouco mais refinado, que ficasse mais com a bola, que trocasse mais passes, não é o jogo dele. Então se o Atlético entende que quer outro tipo de jogo, ok. Mas a questão normalmente vai por ganhar ou perder, porque se o Atlético queria um outro tipo de jogo, já poderia ter encerrado no fim do ano e falar, obrigado, a gente queria uma coisa a curto prazo, ele entregou e agora a gente quer um outro tipo de futebol. Mas não me parece que é isso, me parece que é só ganhar, perder, diminuiu, perdeu o Clássico para o Cruzeiro, fez a campanha inferior à do América. Vamos ver, a gente vai ter uma resposta um pouco melhor para essas questões na escolha do novo treinador do Galo. O Galo não começou bem a temporada, mas terminou o ano passado com a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. 39 pontos, 19 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. 30 gols marcados, 15 sofridos, está aí, portanto, a campanha do segundo turno do Atlético Mineiro.
Mauro César, muito boa tarde para você. Acabou o projeto do Felipão lá no Clube Atlético Mineiro, 9 meses e o Felipão foi demitido nas últimas horas pelo Galo. Mauro. Boa tarde, Pedro, amigos. Bem, é aquela coisa, né? Mudou para a SAF, mas o modus operandi é o mesmo. Até porque no caso da SAF do Atlético, quem comanda são as mesmas pessoas que comandavam antes dessa, digamos assim, de formalizarem que o clube tem, na verdade, donos, né, controladores. Porque antes havia um controle indireto, porque eram pessoas que colocavam muito dinheiro no clube, evidentemente tinham poder de decisão. Agora a coisa ficou oficializada, foi oficializada com essa transformação do futebol atleticano em SAF. Concordo totalmente com o que disse o Bruno, se tiveram alguma expectativa diferente do Scolari a essa altura da carreira dele, seria um equívoco. Acho que eles tinham noção do que estavam procurando. É bom lembrar que o começo dele foi péssimo, foram 10 jogos sem vitória, 11 jogos sem vitória, né? Agora não me lembro se foram 10 ou 11, porque foi um jogo sem ele e depois uma sequência enorme com ele. Isso. E essa sequência só é encerrada com uma vitória sobre o São Paulo no Morumbi. Um resultado até na época muito improvável pelo mau momento, e venceu no Morumbi. Eu acho que o Atlético está muito perto do começo da Libertadores, tem a final com o Cruzeiro. Perder a final para o Cruzeiro seria um negócio complicado. Já foram os atleticanos derrotados 2 vezes pelo Cruzeiro nas 2 partidas entre os 2 grandes rivais de Minas no novo estádio, estádio do Galo. E porque o Cruzeiro não tem os aportes financeiros do Atlético, né? O Cruzeiro não tem um jogador caro que nem o Hulk, por exemplo. Não tem. O Cruzeiro trabalha ali. O Cruzeiro é uma SAF pé no chão, né? A SAF do Ronaldo é bem pé no chão. Até porque de todos os clubes que viraram SAF é aquele que estava envolvido numa situação mais delicada. E transcendia até o aspecto econômico, porque teve uma série de problemas ali, a ponto de o Ministério Público estar em cima, polícia, enfim, foi muito complicado o que aconteceu no Cruzeiro. Então eu entendo que é um prazo curto e que me faz pensar no São Paulo. No São Paulo é óbvio que as pessoas pensam em trocar de técnico. É evidente, o Carpini, como todo técnico jovem, é uma experiência. E diante do que aconteceu agora com a eliminação no Campeonato Paulista, é evidente que algumas pessoas dificilmente vão falar isso, mas é claro que isso deve ser discutido, debatido. Os caras pensam, caramba, e se começar mal a Libertadores, se começar o Brasileiro mal, o que vamos fazer, né? Porque o início foi fulminante, ali ganhou do Corinthians em Itaquera, algo que nunca havia acontecido, ganhou a Supercopa sobre o Palmeiras, e aquilo foi muito superestimado. E no caso do Atlético, assim, tem o São Paulo que pode entrar nessa fila a qualquer momento. O São Paulo talvez não troca de técnico agora pela inexistência de um profissional disponível que possa assumir com experiência rapidamente. Quem é esse cara hoje no mercado? É difícil de achar. Então, o que o Atlético vai fazer? Buscar um técnico estrangeiro? É complexo, né? Com a Libertadores prestes a começar, com as finais do campeonato aí em cima. Então, acho que essa mudança, se era para fazer, fizesse antes. Mas aí encerrou bem o Campeonato Brasileiro, isso, bem colocado. E tudo é em cima de resultado. Nada é feito em cima de análise do desempenho, perspectivas ou não de evolução. É o resultado, só isso que conta. Então, acho que é mais do mesmo. Acho que só serve esse episódio, entre outros, como no Botafogo, que é uma SAF, né, de um estrangeiro, um americano, que comprou o futebol do clube e troca de técnico toda hora também. Né? Não é porque o cara pede demissão, a maioria foi mandado embora. Né? Demissão pediu o Luiz Castro. Mas o Bruno Lage foi demitido, o Thiago Nunes também, enfim. Então a coisa não para, né? É SAF ou não, o modus operandi é o mesmo. E eu acho que o Atlético vai ter que correr rápido aí. Não sei quais ideias que eles têm em mente, mas... Qual técnico, né? Qual técnico é um período muito curto aí para resolver isso. Tem que ser para ontem, para tentar usar esse trecho de data FIFA para o cara dar pelo menos, sei lá, uma semana de treinamento. Isso. Né? Digamos que ele consiga negociar, se apresente alguns dias, tem uma semana. É o momento, é o momento. Agora tem que ter o nome na agulha. E trazer alguém de fora é mais complexo. É bom até lembrar que, por exemplo, o caso do Jorge Jesus, ele teve 20 dias, 21 dias. Cerca de 3 semanas trabalhando. Isso foi decisivo para o trabalho dele. Se ele tivesse chegado para assumir no dia seguinte sem conhecer nada, dificilmente teria dado tão certo. Vai chegar agora, numa semana de data FIFA. Também estou curioso para saber qual que vai ser a escolha do Atlético Mineiro no mercado. O São Paulo, com o Carpini aqui, enfim, o São Paulo não vai demitir o Carpini. E tem muita gente dizendo isso. Se for demitir o Carpini, vai contratar quem? Eu acho que essa pergunta também serve para o Atlético Mineiro. No mercado nacional, não sei quem está aí dando sopa. Vai ter que buscar, talvez no mercado internacional, o nome o Atlético Mineiro. E quando voltar, já tem a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro e já tem a Libertadores da América. Enfim, já vai chegar com muita responsabilidade.
Flávio Prado, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Flávio, tá aí o Felipão demitido do Atlético Mineiro. Boa tarde, Pedro, boa tarde, amigos. Bom, havia um desgaste, né? Houve bate-boca lá com a imprensa, com o torcedor. Espero que isso não tenha gerado algum tipo de influência, porque isso é uma coisa que está fora do clube e fora do trabalho. A avaliação, no meu modo de entender, tem que ser feita pelo trabalho que está sendo feito, não exatamente pelo resultado. O trabalho é bom, o trabalho é ruim, mas aí fica aquela pergunta, né? Os donos do Atlético Mineiro, eles entendem muito de construção, né, de obra e tal, uma empresa importante e tal, mas eles entendem de futebol? Eles colocaram pessoas com autonomia que entendem de futebol? Como é que eles vão fazer a escolha de um novo treinador? Pelos altos conhecimentos deles de engenharia ou de futebol? Né? Tem pessoas lá credenciadas para fazer isso? Esse é o ponto. Melhor fazer isso agora do que no meio da competição, é claro. Então, pelo menos, começa um projeto novo. Não sei quais foram os motivos. Várias situações foram colocadas aqui, o time não vinha jogando bem. Então, agora, até que ponto o campeonato estadual vale como referência para jogar bem ou jogar mal? Então, mas se a ideia era trocar, já poderia ter trocado no começo do ano. E melhor ainda trocar agora do que quando o campeonato que vale o que vale mesmo, o que interessa de fato está começando, Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Então, tá tudo bem. O Felipão já não estava afim de trabalhar, né? Ele foi meio que dar uma postergada na carreira. Lembra, ele estava parado, ele estava aposentado. Aí ele voltou. Ele era já no Atlético Paranaense. Ele era gerente já no Atlético Paranaense. Isso. Ele transferiu a função de técnico para o Turra e estava como gerente de futebol, ou qualquer coisa assim, coordenador. Quando ele saiu para o Atlético Mineiro para ser treinador. Então pesou a vontade dele ser técnico, então, né? Mas ele mesmo parou de ser técnico. Ele falou: agora eu quero ser coordenador, vou coordenar e o Turra era técnico. Não durou muito na função, isso. Mas. Aí ele tem a proposta de futebol, volta. Inclusive quis levar o Turra, não quis ir. E aí o Atlético demite o Turra porque o Felipão não estava mais lá para coordenar. Foi mais ou menos essa a sequência dos fatos. E aí ele vem para o Atlético e começa um trabalho. Já falamos alto e baixo, começou mal, depois terminou muito bem. Aí agora teve esse começo ruim. Isso aí talvez seja até um ponto de fim de carreira do Felipão, né? Vai parar, ou não sei, gostou de ser técnico. Se ele gostou de ser técnico, daqui a pouco aparece vaga para ele em algum time por aí. Então, eu tô vendo em rede social, por exemplo, torcedor do Palmeiras, alguns torcedores do Palmeiras escrevendo assim: não, agora o Felipão ele podia ir pro Palmeiras, agora que saiu o Cícero Souza, de repente, fazer uma parceria, ele e o Abel Ferreira. Querendo tirar ele do Abel Ferreira. Não, para ser diretor. Mas, você lembrou bem, no Atlético Paranaense, ele assumiu um papel de diretor. Só que pesou a vontade do Felipão de ser técnico. Ele quer ser técnico, ele não quer ser diretor. Aliás, você não perguntou isso, mas já que você deu a brecha, eu jamais trocaria o cargo tranquilo do Cícero no Palmeiras. Com toda a tranquilidade, todo o respaldo e tal, por essa aventura de seleção. Mas jamais eu faria isso. Eu não sei quanto ele foi ganhando, eu não sei se era, sabe, o objetivo de contar a história em casa. Olha, eu fui com a seleção em Londres, não sei o quê e tal. E também não faria o que o Rodrigo fez, não. Também não troca. Rodrigo Caetano. Se bem que o Atlético, né, não é o Palmeiras. Mas eu jamais faria o que o Cícero Souza fez. Tomara que ele seja feliz. Mas eu jamais faria isso. O técnico, o Dorival, primeiro, o São Paulo é instável. Ok, vai para a CBF, vai receber em dia, tá tudo bem. O Atlético me parece bem instável. Mas o Palmeiras, se deixar o Palmeiras para ir para a CBF... Tomara que ele não se arrependa e eu torço para que ele seja feliz lá. Mas eu não farei isso nunca. Eu falei do Carpini, que essa dúvida pairou na cabeça da diretoria do São Paulo, até mesmo da torcida. Se for sair o Carpini, se demitirem o Carpini, quem chega? Agora o Felipão está no mercado. Vocês trocariam ou vocês conseguem ver essa possibilidade de Felipão no São Paulo ou não? Tem muita essa coisa arcaica no futebol brasileiro de, ele tem a marca do outro time, ele tem muita marca do Palmeiras. Tanto tem. Bom, nunca trabalhou nem no Palmeiras e nem no Corinthians e nem no São Paulo. Assim, é o que o São Paulo quer? Eu vou muito na linha do que o Bruno falou. O que o São Paulo quer de projeto de trabalho? Não tem nada a ver a ideia de jogo do Carpini com a ideia do Filipão. Você não pode mudar radicalmente. Se for dentro do que o São Paulo entende que é importante para ele, não tem nenhum problema. Eu acho essa coisa de, é marca do time, isso é uma baita frescura. Você tem que fazer o que é bom para sua empresa, e não aquilo que, é a marca. Isso é uma baita frescura. Se for o caso, se o São Paulo entender, por que não? Não sei se ele toparia, mas eu acho que essa coisa de marca do Palmeiras é grande bobagem. Marca do Palmeiras que ganhava pra caramba, né? O São Paulo precisa ganhar pra caramba.
Ô Bruno Prado, será que o Felipão pode ser uma sombra para o Carpini ou você acha que não tem nada a ver, até por essa identificação que o Felipão tem com o Palmeiras? Eu acho que não vai ser sombra para o Carpini. O Carpini, mais para frente, pode acabar saindo, mas não acho que o Felipão no mercado vai mudar alguma coisa na situação do Carpini, não. Não acho que é um cara que quando dizem sombra, falam de um cara que pode ser um desejo que a torcida tem, por exemplo. A torcida começa a pressionar, tem esse cara aí, tem o outro no mercado e vocês estão segurando esse treinador, pode trazer o outro. Acho que não será o caso no São Paulo. Não acredito que haverá uma mobilização aí em rede social, em torcida. Traz o Felipão. Não acho que isso vai acontecer. Acho que o Carpini... Pode até acontecer o contrário se anunciasse, né? Sim. Acho que o Carpini vai assim, o Casares, por enquanto, mantém, né? Mas ele vai continuar dependendo de resultado. Assim, se começa a Libertadores, o próximo jogo já é o da Libertadores, é contra o Tajeres na Argentina. Começa mal, perde lá, o que pode acontecer? Não sei. Então, mas eu acho que o fato do Felipão estar no mercado não vai mudar nada. Assim, uma saída daqui a pouco ou uma permanência do Carpini, acho que não passa por isso, não. O ex-diretor de comunicação do Galo, o Domenico, revelou algumas situações de bastidores do Felipão lá pelos lados do Galo. Inicialmente, o Domênico revelou que após a derrota por 2-1 para o América no último domingo no Independência, Felipão chegou ao vestiário após a entrevista coletiva bastante irritado e xingou torcedores e até mesmo a própria instituição. Abre aspas para o Domênico, ex-diretor de comunicação do Galo. Alguns meios de comunicação divulgaram que o Felipão pediu demissão. A informação que eu tenho é que ele não pediu demissão. Uma pessoa lá dentro me disse que após a coletiva, o Felipão entrou no vestiário e deu uma surtada, com palavras ofensivas à torcida e à própria instituição. O presidente do clube, Sérgio Coelho, não estava no momento, mas certamente isso chegou para a cúpula atleticana. Quem estava no vestiário se assustou com a reação do técnico, fecha aspas, o Domênico, que passou cerca de 15 anos como diretor de comunicação do Atlético e foi até diretor de futebol, de maneira interina. Ele não revelou a sua fonte, mas garantiu ser uma das pessoas mais sérias dentro do clube atualmente que passou essa informação aí para ele. Então tá aí, Felipão não é mais técnico do Atlético Mineiro. Informação de momento aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Estamos ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você deixa o seu like.